Estamos em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é da Maria Matos. Acredito em vida após a morte, apenas por medo de pensar que não existe nada depois. Isso é fé? Sinto muito, Maria, mas não, isso não é fé. Porque, na verdade, o que você expôs é a dúvida com relação à vida após a morte, e não a sua crença. A fé está associada em algo que você acredita, em algo que você sabe. Como funciona? As convicções profundas é que geram decisões, é que geram a força nas decisões que você toma. Quando você não tem certeza do caminho que você vai seguir, é muito fácil você se deixar levar pelos impulsos. Então você irá para onde sopra o vento. A fé, as pessoas associam diretamente a fé com relação à religião, não necessariamente. Então, quando você constrói um objetivo, tá? Então eu quero chegar a tal ponto. A fé religiosa está relacionada à salvação em algumas denominações, ao crescimento espiritual em outras. Então, acreditar na vida após a morte significa que a sua vida tem um significado. E dependendo da denominação religiosa que você assume, existe um objetivo na vida presente. Entregar a sua alma a Deus, ou arrepender-se, ou ligar-se a determinada igreja. Mas quando você crê nisso, quando suas convicções são profundas, e não está necessariamente relacionado a você raciocinar a respeito. Você pode ter uma fé muito intensa e nunca questionar o assunto, mas você tem fé na vida após a morte ou no seu objetivo. Você não precisa ser necessariamente religioso para se preocupar com seu crescimento espiritual. Se você acredita que o espírito é o ser, a alma, o ente ou a ética, não importa o que você acredita, mas convicções profundas definem suas decisões. Por quê? Porque os impulsos estão relacionados com hábitos ou traumas, por exemplo. Digamos que você teve uma infância muito problemática, isso gerou uma série de conflitos no seu interior que levam você a um caminho autodestrutivo. E você resolve que quer sair disso, quer mudar. Se você crê, se você tem certeza num objetivo específico, ou nos valores que você vai adquirir, ou o que você vai ganhar quando atingir esse objetivo, e se essa convicção é profunda, é sólida, você consegue impor comportamentos diferentes daqueles que os seus impulsos ditam. Então, você tem um impulso de realizar um tipo de comportamento e como você acredita perfeitamente que isso é errado ou que você deveria seguir diferente, você, com a ação da sua vontade, que foi fortalecida por essa certeza, não faz o que os seus impulsos ditam ou o que os hábitos de muitos anos fazem. Por que algumas pessoas conseguem mudar tão radicalmente e aparentemente sem esforço e outras demandam repetições, uma série de técnicas, auxílios e muitas vezes falham? As convicções profundas dão força às nossas decisões e elas se tornam prevalentes. Qualquer decisão que seja fruto do lobo frontal, eu já falei em algumas palestras sobre o assunto, então o pré-frontal é onde nossas decisões morais estão estabelecidas. Ele é prevalente em outras áreas. Qualquer coisa que flui, raciocínio, ação, pensamento, que flui do pré-frontal, é claro que o frontal está envolvido, ele é prevalente com relação a estímulos pré-existentes ou comportamentos habituais que vêm do infralímbico. Eu sei que estou usando esses vocábulos, mas eu falei em outros vídeos a respeito desses assuntos. Então, quando essa ideia vem de lá, ela tem prevalência. E com isso, ela fortalece a sua decisão de tomar uma direção
diferente da que você está habituada ou diferente dos seus impulsos. Então, por exemplo, nós podemos controlar nossos impulsos? Sim, se você tiver uma motivação poderosa. Então, se você não tem um caminho, se você não tem um objetivo, se você não tem um norte, quando eu digo norte, uma bússola moral qualquer, você fará de acordo com o estímulo. Você tem esse estímulo, automaticamente você responde a ele e segue por esse caminho. E você passa a sua vida respondendo automaticamente a qualquer tipo de estímulo. Normalmente é uma vida toda dedicada à realização dos impulsos fisiológicos. É o chamado homem fisiológico de Ouspensky. Mas, se você tem uma bússola moral, ou seja, uma fé, uma crença, uma convicção que seja sólida, que esteja argamassada numa estrutura consistente, essa força vai permitir que você faça frente aos seus impulsos. Então, como você tem um objetivo a atingir? E o que é a motivação? Vamos lá. Quando eu quero chegar até ali, por que você quer? Então, a motivação vem de responder o porquê. Então, primeira resposta. O que você tem a ganhar ao chegar lá? Tá? Então, eu acredito na vida após a morte, segundo determinada denominação religiosa, após a morte eu terei o paraíso. É uma motivação. Eu vou ganhar o paraíso. Segunda pergunta, por que isso é importante? Isso vai dar solidez a essa fé. Isso faz com que algumas pessoas questionem, ok, eu vou ganhar tudo isso, mas por que isso é importante? Que diferença isso faz para mim? Então, quando você responde essas duas perguntas, você dá motivação, dá solidez a esse objetivo. Como é que a gente constrói um objetivo? Pensando sobre ele. Então, quando você, por automatismo, copia uma motivação, um objetivo que vem de família, por tradição, por exemplo, você nunca questionou, por exemplo, a validade ou a importância que você tem a ganhar seguindo isso. É justamente essa dúvida, esse não pensar que faz com que, naquele momento em que você tem que tomar uma decisão e essa fé lhe diria um determinado caminho, as dúvidas vão surgir e, na dúvida, você vai seguir os seus impulsos, mesmo que eles não sejam produtivos. Por isso, uma fé sólida ajuda você nas modificações que você pretende desenvolver. Por isso, por exemplo, uma máxima espírita, que é a fé raciocinada. Então, o espiritismo trabalha a dúvida, né? Eu tenho dúvidas, então corra atrás delas. E uma brincadeira que eu faço, os espíritos preferem muito mais dúvidas sinceras do que certezas falsas. Então, se tem dúvidas sinceras, corra atrás delas. Ao contrário de outras denominações dizem, não pergunte, não questione, isso é falta de entrega, falta de confiança. Não, duvide, vá atrás, pesquise, tenha certeza, não aceite. Com isso, você vai construindo convicções. E são justamente as convicções que vão lhe dar a força moral, a bússola moral, para você fazer alterações no seu comportamento que possam te ajudar a chegar ou atingir seus objetivos. Então, imagine que você tem uma tendência autodestrutiva e isso lhe é muito prejudicial em vários sentidos, tanto em sentidos psicológicos, financeiros, de relacionamentos sociais, e você quer sair disso, mas sente que não tem força e sente que não tem algo que lhe ajude. Pois é, motivação. O que daria motivação? O que eu teria a ganhar alterando isso, seguindo esse caminho? Por que isso seria importante na minha vida? Então, questionar sinceramente, profundamente, é que constrói a convicção, a fé. Então, a fé pode vir de uma confiança cega, que algumas pessoas possuem, mas nem todos conseguem, ou aqueles que são extremamente racionais ou racionalistas e precisam de questionar, eles precisam construir essa fé, essa confiança, através do questionamento ou da metodologia científica, né? Que é você construir, testar, analisar, tentar falsear e confirmar.
E aí você vai construindo um caminho cheio de pedras sólidas, nas quais você vai se apoiar para superar as marés difíceis, as dificuldades e as várias correntes que estão ao redor e que carrega muita gente de roldão. Espero ter te ajudado, Maria. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.